Oiê! Oiê! Tudo bem com E vocês? aí, pessoal, beleza? Espero que sim! Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos contar pra vocês como é que a gente veio parar aqui em Portugal. Exato. Então, como muita gente perguntou, o que vocês fazem em Portugal? Como que vocês foram parar aí? Qual Qual é é o a profissão do emprego? Gabriel? Então, a gente decidiu fazer tudo, ainda mais porque tem bastante gente pedindo pra indicar e fazer Sim. coisas do tipo. Então, já vou dar uma dica pra vocês aí sobre essas coisas. E também já deixar aí meu contato pra vocês, caso vocês precisem de alguma coisa que eu possa ajudar, tá? Então bora continuar vendo o vídeo pra saber de tudo, hein? Então, bora lá. Bom, pessoal, como surgiu então a oportunidade de virmos pra cá? Nós sempre tivemos vontade de morar fora, isso desde quando a gente se conheceu há Exato. alguns anos atrás. Muitos anos. E aí eu sempre quis morar fora, Gabriel também, e começamos a ver alguns países pra gente morar mesmo. Eu tenho descendência japonesa, então pensamos, por que não o Japão? Aí a gente foi atrás, foi pesquisar e tudo, e começou daí. Aí vimos que não era tão legal o mercado, né? Tinha algumas Então a coisas muito gente ruins. já descartou um pouco ali o Japão, quero muito ir pra conhecer, mas pra morar talvez não. Exato. Vimos Irlanda, Noruega, que gente, Noruega é lindo, incrível, mas como eu vou ficar sem sol durante No inverno muito ruim. gente, não dá. Aí eu falei, não, Noruega é muito bacana, mas não é pra mim. E aí começamos a pesquisar alguns países aqui da Europa, né? Exato. E aí também foi quando a gente começou a ver que Portugal tinha um mercado de TI muito aquecido. Muito. Eu já trabalhava com TI na época, mas eu ainda não tinha começado na programação. E a gente começou a estudar esses pontos, etc. E a gente acabou definindo que Portugal era um lugar muito interessante e a gente começou a ver. Então a gente viu, pô, na época era o terceiro país mais seguro do mundo. Enfim. E, sabe, várias outras coisas, assim. E aí a gente começou a somar esses pontos positivos. Pô, bem interessante. O custo de vida é baixo, querendo ou não tem um poder aquisitivo legal. Melhor. Pra área dele, então, era muito Era bom. muito bom. E com o nosso pensamento, claro, de no futuro a gente ter um filho, Exato. então a gente pensou, por que não ter em Portugal, já que é mais seguro, bem mais, né? Se compara ao Brasil. Nossa. Então, aí Portugal ganhou nosso coração ali, né? E aí a gente começou a fazer igual vocês, começar a assistir um monte de casal de Portugal. Um monte de vídeos, Um monte de vídeo, um monte de canal. Quanto mais informação sobre que a gente tinha, mais a gente queria ver. E aí acabou que a gente acabou batendo o martelo que iria pra Portugal. É, Bom, galera, e como que a gente acabou vindo pra cá de fato, né? Como vocês sabem, eu tenho 25, a Tela tem 26, e a gente queria fazer as coisas da forma mais correta possível. Então, Sim. ou a gente ia comprar apartamento no Brasil, ou a gente ia vir pra cá. E a gente acabou te batendo o martelo, né? Que ia vir pra Portugal mesmo, etc. exato. Então a gente falou, bom, vamos ver então as formas que a gente tem de migrar pra lá. A gente viu que tinha gente que vinha direto com visto de turista, mas Não, que arriscado, nem né? sempre dava certo, né? E assim, até ela tinha uma carreira já consolidada, né, na área de compras, né? Exato. E a gente não queria jogar isso fora, também tinha uma carreira muito consolidada ali na parte de suporte, né? Trabalhava na HP no Brasil e tal, então tava tudo indo muito bem. E a gente não queria jogar as coisas pro alto e, né, tomar uma decisão imatura. A gente Sim, queria fazer as coisas era certas. um incerto, né? E a gente É. queria as coisas certas, na A verdade. gente queria, né, é um sonho, então a gente não quer jogar o sonho pela janela, né? Há muitos anos a gente esperando por isso, né? Exato. E aí eu comecei a estudar, a gente decidiu que o melhor método era vir com um visto de trabalho. Na época não existia esse visto de procura de trabalho, senão provavelmente teria sido ele. Mas a gente começou a correr atrás disso. Então eu comecei a estudar, comecei a fazer os cursos. A gente ficou bem apertado no começo, porque os cursos eram bem caros que eu fazia. Porque como a gente queria fazer algo 100% certo, procurei o melhor curso que eu poderia A fazer. gente realmente investiu. Foi uma grana bem alta, assim, nisso. Tanto que no começo a gente não juntou dinheiro. A gente começou a juntar dinheiro mais ou menos nos últimos 6 meses que a gente estava no Brasil ali. Então, a gente tinha duas opções, né? Ou juntar dinheiro desde o começo e juntar de pouquinho em pouquinho. Exato. Ou a gente aumentava a nossa renda, que no caso seria o meu curso dar certo, minha profissão dar certo, as coisas Pra ele acontecerem. conseguir, né? Uma promoção, algo do Um tipo. salário melhor e etc. E a gente conseguiu guardar dinheiro de uma vez, né? No final foi o que aconteceu, a gente Foi. conseguiu. A gente terminou esse curso em 1 ano e meio, né? Esse curso que eu terminei. E aí eu comecei a procurar empregos aqui fora. Eu vi um cara, né? Eu acompanhava sempre bastante gente que trabalhava aqui com TI. E aí um dos caras falou, pô, o processo demora e tal. A gente começou a falar, então, pô, a gente precisa começar logo, né? Vamos Porque começar nossa antes. meta era pra 2023 e eu não queria que passasse um dia. Falei, olha, 2023 que eu quero 2023. falar. Não vai passar disso. E aí eu comecei a mandar currículo, comecei a me inscrever em vaga, comecei a olhar as coisas. No caso eu usei o LinkedIn, que é uma ferramenta muito importante para quem, né, trabalha com métodos digitais. Então, sim, se você não tem o LinkedIn, eu te aconselho a criar, é muito bom. Sim. Hoje em dia eu não acredito mais naquele método, né, de entregar Bate em papel porta em e porta. etc. Pra mim eu acho que não funciona, pelo menos eu trabalhando com tecnologia, né? E aí a gente começou a fazer isso, comecei a adicionar pessoas da área,
que moravam aqui em Portugal, comecei a adicionar recrutadores, comecei a me inscrever em vaga. Me inscrevi sem brincadeira em umas 500 vagas. Foi muita vaga. E no começo não tinha nenhum retorno, não tinha nada. Tanto que eu fiquei muito chato, muito triste e tava até pensando em desistir. Falei, não é pra mim mesmo, não sei nem porque eu tô fazendo isso aqui. Começou a bater aquela bad lá. Eu sempre fui a positiva, galera. Então eu ficava pra ele, calma, vai dar certo. Na hora que for pra dar, vai dar. É tempo certo, na hora certa e tudo isso. Tanto que teve um dia que a gente tava. Foi inclusive o dia que eu recebi meu primeiro e-mail, né? De resposta de vaga. A gente tava no shopping, até ela me consolando, porque eu fui pro shopping justamente pra isso, porque eu já tava de saco cheio já. Pra tirar um pouco a cabeça, né? E não fazia muito tempo, tinha tipo um mês que eu tava tentando, sabe? E só que assim, pensa, né? Muitas vagas por dia, me inscrevendo, mandando mensagem, conversando com gente. E assim, você tá depositando todas as suas fichas, né? E aí eu tava lá, a gente tava indo, foi nesse shopping pra tirar um pouco da cabeça as questões e tal. Porque também ele pensa curtir um demais, pouco a vida, ele, né? literalmente o Gabriel é o pensador, ele pensa. Penso bastante mesmo. E aí acabou que eu tava lá na escada rolante, vibrou meu celular, eu peguei na mão e era uma resposta de uma recrutadora querendo marcar a primeira entrevista. E aí eu já fiquei louco no shopping mesmo, fiquei felizão, mostrei pra minha mãe, mostrei pra Trayla, mostrei pra minha irmã. Sim. E aí já começou ali, né, a começar a fazer entrevistas. Eu queria muito trabalhar na Ubay, já olhava pra ela desde o Brasil, né, a empresa que eu trabalho hoje. E ela era uma empresa que não me respondia de jeito nenhum. E acabou que quando eu tava fazendo o processo das outras empresas, uma recrutadora da UB, a Daniela, não sei se ela vai ver esse vídeo um dia, mas Daniela, obrigado. Ela acabou me achando no LinkedIn e ela me chamou. E aí eu comecei a fazer os processos, né? Exato. E aí foram 5 etapas. Primeira, a gente bateu um papo ali pra ela me conhecer, a empresa me conhecer, querendo ou não, né? Depois a gente fez uma prova técnica. Depois eu fiz uma prova de inglês. Depois eu fiz uma segunda entrevista com ela, de fato, para ver se eu ia me encaixar ali, como que eu era, quem eu era, etc e tal, de fato ali, né, um bate-papo bem sincero, também com uma parte em inglês. E aí, depois de todo esse processo, eles gostaram de mim e me mandaram para entrevista técnica. Ou seja, 5 etapas aí até de fato eles falaram, Gabriel, vamos agora ver se vamos te contratar ou não. Foi basicamente isso. E aí eles revisaram os processos internos dele, mandaram uma proposta, aceitei a proposta. Tudo certo. Vamos para a documentação. Foi exatamente assim. Passei todos esses passos, falei, ufa, agora sim, vai ficar tudo bem. Aí toma, 6 meses de chá de cadeira, porque é exatamente isso. Você recolhe um monte de documento, alguns deles você precisa apostilar, e vai um dinheiro, e você manda lá pro consulado, tem que ser, pelo menos em São Paulo estava sendo assim, você mandava por correio, não sabia se estava chegando ou não as coisas lá, dava aquele desespero. Eu lembro que precisava mandar 2 fotos. E eu fiquei assim, ai meu Deus, mas será que é falta o cara do envelope? Ai, mas e se o cara do correio não transportar direito? Pensa muito. Nossa, gente, ai meu Deus do céu. E aí eu fiquei nessa loucura. E deu tudo certo. Só que assim, depois que eles recebem os documentos, eles te mandam um e-mail, olha, recebemos, vamos mandar pro consulado de fato, porque existe uma empresa que faz um trâmite ali no meio do caminho, né? Faz ali uma ligação entre você e o consulado. Aí foi mandado pro consulado e aí eles pedem pelo menos 90 dias para avaliar a sua documentação e te dar uma resposta sobre o seu visto. Pelo menos. Pelo menos. Chega o seu visto depois em casa, o meu deu 86 dias, mais ou menos. Foi, mais ou menos. Foi por aí. Foi tipo, na beira dos 3 meses chegou em casa. E aí ele veio fechadinho assim, o passaporte. E aí você abre lá e tem a surpresa se foi aprovado ou não. Não, isso todo dia ele lá vendo se tinha despachado. Exato. Todo dia. Ele Tava conferia dia a dia. Tava uma loucura. E aí, beleza. Depois que deu tudo certo, recebeu o visto em casa. Aí é a hora de você agendar ali a vinda. No caso, eu ganhei as passagens da empresa, né? Foi um acordo mútuo ali entre nós. E você não tem nenhuma garantia, tá? Esse é um ponto importante de falar. Você tem um contrato de promessa de trabalho em Portugal. É isso que vem no seu visto de trabalho. Só que aquilo, você passou pelo consulado, você tem direito a 4 meses no país. Sim. Como alguém que está empregado. Ou seja, a empresa também não vai fazer isso de besta, tá? Mas enfim. Tem custos, né? Então... Assim, tem os advogados dele que ficam à disposição da empresa, tem toda uma questão. Da UBI, tá? Não é toda empresa que é assim. Não, a gente tá falando a nossa experiência, sempre deixar isso bem claro. Foi a nossa experiência. Fornece esse apoio jurídico. Porque pode ser que outra pessoa venha, depois fala, mas comigo não foi assim. Não, a gente tá falando a nossa. Exato. Tanto que outras empresas que eu tava conversando não tinham isso. Não tinham nada. Era tudo do seu bolso. Beleza. Agendamos então a nossa vinda. E aí, mais documento. Porque você precisa trazer um monte de documento com você. Sim. Então a gente tem que postular todos esses documentos, etc. E mais ou menos, gente, cada uma dessas vezes você vai gastar 1.000 e pouco. E, gente, foi mais ou menos isso mesmo. O consulado não te devolve nenhum documento, só seu passaporte. Então todo documento que você mandou pra eles fica com eles. Vai ficar retido. Então, pô, mas nós temos 1.000 e pouco de documento, cara. Vai desculpa. ficar pra eles. É deles. É o seu visto que vai voltar Acabou. num carimbinho aí, já era. Exato. E outra,
você faz seguro. Porque eu, pelo menos, tava morrendo de medo. Então, Sim, eu sim. fiz seguro pros meus documentos, caso o consulado perdesse, extraviasse, acontecesse qualquer E coisa. questão também do passaporte, porque Exato. até sair, até fazer E outro. outra, o passaporte, se eu não me engano, foi 500 pau, 300, 400 reais. Bem... Meu, é dinheiro, cara. Então, Sim. eu fiz seguro pra mandar no correio e contratei um seguro do consulado também. Porque eles fornecem essas opções. E aí, pra você ter noção, primeira vez que mandei documento pro consulado, R$ 1.000 e poucos. Segunda vez que eu mandei pro consulado, segunda vez que a gente veio trazer, né, os Pra documentos, cá, eu mais 1.000 e doido. pouco. Pra Mais trazer, R$ 1.000 e pouco, pra trazer. Só de documento, tá? Só de Isso. documento. Já põe na sua cabeça aí que você vai gastar isso. Ah, vai mais de 2.000 pra mais, viu? Pra mais, de verdade. Pra Não, mais. não é brincadeira. Por quê? É. Pra dar uma noção pra vocês. Um documento apostilado, pelo menos em São Paulo, vamos supor que você vai apostilar a sua certidão de casamento. Se eu não me engano, é R$ 150. Isso varia pra cada documento, tá? Não, depende muito também se é do o cartório que você realmente casou ou não. Varia muitas coisas. tem muitas Aí coisas. vai ter taxinha de acréscimo, pode sair até tipo 200 reais, né? A gente Vai. teve uma que a gente pagou 250. Foi, então. Que foi de casamento, inclusive. Foi, porque era duas juntas. Exato. Então, a gente, mas teve que a dele de nascimento, a minha de nascimento, enfim. Muita É coisa. muita coisinha que eles pedem, mas que vale a pena trazer, porque parece que não tem Isso. data de validade, tem, né? Não expira Não nunca. expira. Quando você apostila um documento, ele tem validade E- vitalícia ali. Exato. Então a gente fez, né? Optou por apostilar porque eles pediram mesmo pra gente trazer, então a gente trouxe tudo certinho, foi dinheiro. E Foi até um dinheiro. ponto importante: documento não sai da noite pro dia. Não, gente, nunca. Então, assim, a gente parou de trabalhar 2 semanas antes pra fazer esse corre dos documentos. E demorou, assim, a gente no último dia tava tranquilo, porque 3 dias antes a gente tava desesperado, porque, por exemplo, Sim. acho que a data de nascimento da minha mãe tava errada numa das certidões, Gente, por exemplo. E demora, tipo, uma semana pra ficar pronto os documentos. só Então, pra você colocar imagina. uma palavrinha embaixo, tipo, uns negocinhos embaixo, assim, sabe? Tipo, ai, Então, erro de digitação. Meu, se atente, porque pensa, E quando você vocês chegar veem aqui, também. esse documento é o seu documento pra sempre, acabou. Exato. Por exemplo, se você tiver com o nome da sua mãe errada no seu passaporte, quando eles baterem com outro Isso. documento seu, não vai estar com o nome certo. Tá? E se você pegar alguém que tá capa virada, sei lá, ou não quiser aceitar, Da imigração acabou. pode até acontecer, viu, gente? porque eles validam algumas coisas, Tem viu? pessoas Tem- ali é. na imigração que estão, tipo, super ok, né? Tá até certo, você tá entendendo assim, né? É. Tem outras que nem olham pra você. E tem outras que, tipo, fazem até perguntas, né? O que você vai fazer aqui? Não sei o que com aquela cara. Então, qualquer coisinha que tiver, nos mínimos detalhes ali, Assim, dependendo. até uma dica pra vocês, a gente ficou super preocupado com a imigração, mesmo eu tendo visto, tá? Sim. Porque eles vão me parar também e perguntar, Sim, em vídeo diferente. não, a gente ouviu muito falar que mesmo com visto, se falar não é não. Acabou. É decisão. O cara que tá avaliando ali se você pode ou não Ué. entrar no país dele, então acabou. E assim, nenhuma imigração é igual a outra. Então não adianta eu falar pra vocês, falaram pra gente na imigração, fizeram tal pergunta. Não vai ser igual, gente. Não, porque a nossa experiência é a nossa experiência. Foi totalmente de você diferente. ser diferente. Por exemplo, a gente viu vídeo sobre imigração, mas as nossas perguntas foram totalmente diferentes de qualquer outra que a gente viu. E uma coisa também que a gente fala é que a gente ficou muito nervoso, né? Exato. Ficou ansioso e tal. E, gente, nem fiquem preocupados com isso. Vão relaxados, vão tranquilo, vai dar tudo certo. É tranquilo. Assim, não adianta você ficar doido. Se você fez as coisas certinhas, vai dar certo, não tem porquê. Certo. Beleza? Basicamente foi isso, isso. do momento que a gente decidiu ir até a parte que a gente de fato chegou. A gente marcou ali a data, né? Demorou aí Foi. esse tempo pra acontecer as coisas, então a gente teve toda essa parte de planejamento, a gente esperou pra juntar dinheiro, juntou nos últimos 6 meses, trouxe o dinheiro que a gente conseguiu, que tava ali dentro do range, porque a empresa falou, olha, vocês têm que trazer entre tanto e tanto. E pra te dar essa ideia, entre 5 mil e 10 mil E 10 euros, mil euros. foi o que eles falaram. Venha pelo menos com entre 5 mil e 10 mil euros. Isso eles falando. O mínimo, tá? E detalhe, eles aconselhavam a não ver com a esposa. Então isso era pra você sozinho. Então é por pessoa. Tá bom? Então, pra dar essas noções pra vocês Mas falarem. ele me ama Nossa, muito. Gabriel, mas você tá Não falando pra gente nada. trazer muito dinheiro, não sei o quê. Pô, galera, não sou eu que digo É. isso, tá bom? As empresas aqui também falam a mesma coisa. Sim, no geral é isso mesmo. Beleza? Então, pra gente ir direto ao ponto agora. Compensa, não compensa? Né? Qual que é o nosso ponto de vista aqui sobre vir? Sim. Eu acho que vou deixar o próximo vídeo, porque esse aqui já tá muito grande. É. E eu acho que vale a pena também, porque tem muitas coisas pra gente falar Vamos falar sobre. no próximo se valeu mesmo a pena. Eu acho que é bom a gente fazer na próxima, beleza? Mas aí vocês deixam aqui no comentário o que vocês querem saber, que se a Exato. gente não deixou aqui explícito pra vocês, né? Então vocês perguntem aqui no comentário, manda direct, tanto pra mim quanto pro Gabriel. E deixa aquele like Exato, gente. pra Se inscreve aí no ajudar. Por canal. favor, se inscreva no canal. Batemos os 400, estamos quase nos 500. Sim. Ou seja, a nossa meta dos 1000
Tá quase, Tá gente. quase Muito aí, galera. obrigada. Estamos quase na metade. E segue a gente lá no Instagram. Beleza? Acompanha a gente tá aqui pra fazer vídeos pra vocês, a gente também se diverte pra caramba falando disso, se diverte ajudando as pessoas, se diverte respondendo vocês. É muito gostoso o feedback do pessoal, né? É Exato. muito bom. Inclusive, vocês, assim, a gente não é o dono do conhecimento, então tem muita coisa que a gente fala até errado e alguém corrige a gente nos comentários, Sim. então, gente, corrige mesmo. A gente tá aqui pra aprender com vocês também, é uma É troca uma de troca de experiência. informação, assim, e é ótimo aprender com vocês também. Beleza? Então, um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!